Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais e na aula de hoje nós vamos realizar as atividades do PET volume 5, semana 2, nono ano. Então dê seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo e clica no sininho aí para você ficar por dentro das novidades, tudo bem? Então vamos às atividades. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenado x, y e depois construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. Então vamos aqui determinar os valores de y aqui em função dos valores definidos aqui de x nessa função aqui, né? Então quando o x for menos 1, eu vou substituir na função aqui e vou encontrar o valor menos 12. E quando x for 0, substituindo, encontro menos 5. Já encontrei o ponto de interseção aqui no eixo y, 0 e menos 5. E quando x for 1, o meu y será 0. Quando x for 2, y igual a 3. Quando x for 3, o y será igual a 4. Notem que eu coloquei os valores de x aqui, ó, no coeficiente a aqui, né? Os valores de x ao quadrado, sempre entre parênteses aqui, para não confundir com o sinal de menos aqui da função, ó. Porque esse sinal de menos, ele fica de fora do parênteses, certo, pessoal? Então aqui, ó, como é menos x ao quadrado e o meu x vale menos 1, é menos 1 ao quadrado, né? Quando o valor de x for negativo, pode confundir. Quando for positivo, não tem tanto problema, né? Apesar de que o menos vai ficar de fora, ele não vai entrar na potenciação aqui, tudo bem? Então, por isso que eu coloquei todos entre parênteses aqui. Então, vamos prosseguindo aqui. Quando x for 4, y é 3. Quando x for 5, y é 0. Quando x for 6, y será menos 5. E quando x for 7, y será menos 12. Aqui nós vamos completar com os pares ordenados, né? Os valores que nós descobrimos aqui. E aqui nós só vamos colocar os valores de y que nós determinamos aqui. Então, são esses valores que nós descobrimos. E agora vamos colocar isso no gráfico, né? Vamos fazer o esboço da função no gráfico. Então, fica mais ou menos assim. E, fazendo o que o exercício está pedindo aqui, né? Marcando os zeros ou as raízes da função de caneta vermelha, onde estão os zeros, as raízes aqui, ó? A raiz é no ponto 1 e no ponto 5. Né? Então, nós vamos marcar esses dois pontos aqui de vermelho. O vértice da função é o ponto 3 e 4. Né? Esse ponto aqui é o ponto máximo, o vértice da função aqui. Né? Então, nós vamos marcá-lo de caneta preta. E o ponto de interseção é o menos 5, né? Onde a função intercepta o eixo y. Exatamente no y igual a menos 5, dos pontos 0 e menos 5. Então, vamos marcar de caneta azul e está realizada a nossa tarefa aqui nesse exercício. Agora vamos preencher as lacunas, né? Observe o gráfico da função quadrática e responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, aqui os coeficientes menos 1, 6, o coeficiente a menos 1, b igual a 6 e c igual a menos 5. Isso aqui nós já sabemos com clareza, né? Basta olhar para a lei de formação da função aqui, que nós determinamos os coeficientes. Como o valor de c
é igual a C vale menos 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 5, que é simétrico ao ponto de coordenadas 6 e menos 5. Né? Então, esse ponto aqui, 6 e menos 5, é simétrico ao 0 e menos 5, em relação ao eixo de simetria da parábola. O eixo de simetria é o x do vértice aqui, né? O x igual a 3, o vértice é 3 e 4, né? Então, essa reta que passa pelo 3 aqui é o eixo de simetria da parábola. Né? Divide a parábola em duas partes idênticas, exatamente iguais. Qual é o valor do discriminante, o delta? Né? Então, o delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fica assim, né? O b vale 6, 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, 36 menos 20, delta igual a 16. Como o delta, o discriminante, é maior do que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Aqui nós não precisamos, né, nem calcular, basta olhar no gráfico aqui e nós vemos que a função tem duas raízes, né? O delta é maior do que zero, então a função tem duas raízes, ela corta o eixo x em dois pontos, e esses pontos são o x igual a 1 e o x igual a 5. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? As coordenadas são 1 e 0 e 5 e 0. E quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Coordenadas do vértice 3.3 e 4. Né? Então, aqui são o ponto 3 e 4 é o vértice, são as coordenadas do vértice dessa função. Certo? Ainda sobre a função. Como a é menor que zero, a concavidade da parábola gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo? Para baixo, né? Visivelmente aberta para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou máximo da função. Ponto máximo, né? O vértice aqui, ó, ela vem, faz a curva aqui, sobe até o vértice e começa a declinar. Né? Então, o vértice é o ponto máximo dessa função. Exercício 2. Uma bola é lançada de um ponto 0 e em seguida toca no solo nos pontos A e B, conforme representa a figura abaixo. Né? A e B. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices, V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, né, esse valor aqui, o vértice 2 é x igual a 35 metros, qual a distância do ponto 0 até o ponto B em metros? Então, a distância daqui, né, do ponto 0 até o ponto B. Então, nós vamos ter que descobrir os valores, né, as raízes dessa equação aqui. Né, falou que essa equação aqui é de uma das parábolas, não falou de qual. Mas nós vamos descobrir aqui, né, desenvolver essa função aqui para descobrir as raízes. É uma função do segundo grau, incompleta, né, porque c é igual a 0. Ela pode ser feita por Bhaskara ou por fatoração. Né? O resultado é o mesmo. Eu fiz por Bhaskara. Se vocês quiserem fazer por fatoração, fica à vontade. De qualquer maneira dá certo. Então, primeiro, determinando os coeficientes aqui, ó, nós temos os coeficientes que acompanham o x ao quadrado. O coeficiente A vale menos 1,75 avos, o coeficiente B 2/5 e C 0. Né? Então, fica assim. Ó.
A igual a menos 1,75, B igual a 2/5, C igual a 0. Então, vamos desenvolver isso aqui, né? O delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui eu tenho 2/5, que é o valor do B, né? 2/5 ao quadrado menos 4. Aqui eu tenho um fator zero aqui na multiplicação. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, posso esquecer essa parte aqui. Então, o meu delta vai ser igual a 2/5 elevado ao quadrado. 2/5 elevado ao quadrado fica 4/25. Ó, 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Certo? Então, eu tenho um delta maior do que zero. Então, significa que eu vou ter duas raízes, né? Uma dessas raízes será zero. Vamos ver? Resolvendo por Bhaskara aqui. Ó. O meu x1, ou meu x' é igual a menos b mais a raiz do delta dividido por duas vezes o coeficiente a. Coeficiente a menos 1,75. Ó, o b vale 2/5, então menos b menos 2/5. A raiz de delta também é 2/5. Ó. A raiz de 4 é 2, a raiz de 25 é 5. Né? Então aqui eu tenho dois valores absolutos idênticos com sinais opostos. Então posso cancelar, né? Isso aqui vai dar zero, e zero dividido por qualquer coisa que tiver aqui embaixo vai dar zero. Né? Então posso cancelar isso aqui. Zero dividido por duas vezes menos 1,75 vai dar zero. Sem problema. Então o meu x' é igual a zero. E o meu x duas linhas vai ser o b menos a raiz do delta dividido por duas vezes o a. Então, ó, menos b, né? Menos a raiz de delta, que é 2/5, dividido por duas vezes menos 1,75. Quando eu faço essa subtração aqui, ó, eu tenho aqui dois sinais negativos, né? Então, o meu resultado vai ser negativo aqui. Menos 2 menos 2 é igual a menos 4. E o denominador repete aqui. Né? Então, quando eu somo esses dois valores aqui, eu fico com menos 4/5. Dividido por 2 vezes menos 1, menos 2, e o denominador 75. Menos 2/75. Agora aqui eu tenho uma divisão de frações aqui. Vamos lembrar lá das regrinhas das operações de frações que nós aprendemos lá pelo 7º ano afora, 6º ano, 7º ano. Né? Quando eu tenho uma divisão de frações, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Assim, ó. A primeira, do jeitinho que está, menos 4/5, e eu multiplico pela segunda, pelo inverso da segunda. Ó, o 75 foi para cima e o 2 foi para baixo. Certo? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 75 dá 300, 5 vezes 2 dá 10. 300 dividido por 10 é igual a 30. Né? Só cancelar esse zero com esse aqui. Fica 30. Então, eu descobri as duas raízes dessa função, dessa equação aqui. Certo? Então, 0 e 30. O zero está aqui, não está? No gráfico aqui, ó. Então, essa equação só pode ser dessa função aqui. Né? Porque eu tenho uma raiz igual a zero aqui, ó. Então, eu vou concluir que o A seja igual a 30, certo? A distância de 0 até o ponto A é igual a 30. A outra informação importante que o problema me dá é que o vértice, o V2, é igual a 35. Né?
O vértice, o x do vértice, ele é o eixo de simetria dessa parábola aqui, ó. Então, ele divide a parábola em duas partes iguais. Então, de 30 até o 35 eu tenho 5 unidades, 5 metros, né? Então, eu posso certamente concluir que daqui até do x do vértice aqui até o ponto B também tem 5 metros. Então, eu tenho 30, 35 com mais 5, 40. Então, eu descobri a distância do ponto 0 até o ponto B em metros, né? Então, o B é igual a 40. A distância de 0 até o ponto B, 40 metros. Tudo certo? Tudo ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Quais são os zeros ou raízes dessa função? Bom, as raízes são 0 e 6, né? Aqui onde corta o x aqui, ó. Então, 0 e 6. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então, as coordenadas 0, 0 e 6 e 0. Né? 0 para x, 0 para y, 6 para x, 0 para y. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? O vértice é o ponto mais alto aqui, né? É onde a parábola atinge o seu ápice, o seu ponto mais alto e começa a declinar. Então, as coordenadas do vértice são 3 e 9. 3 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Olha, o gráfico intercepta o eixo y exatamente na origem aqui, ó, no ponto 0 e 0. Então, é o ponto de interseção, né, do eixo y. E uma das raízes do eixo x também. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, então o coeficiente a é maior ou menor que 0. Se a parábola está aberta para baixo, o a é menor que 0. Né? Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou máximo dessa função. Se a parábola está para baixo, né, e ela sobe até aqui, depois começa a declinar, começa a descer, o vértice é o ponto mais alto, é o ponto máximo dessa função. Quais são os coeficientes A e B, A, B e C dessa função? Agora nós vamos ter que fazer umas continhas aqui, né? A parábola é formada da seguinte maneira, ó. O C ele é igual a 0, porque o eixo, o C de cara aqui, nós vemos que ele é igual a 0, porque o gráfico intercepta o eixo y aqui exatamente no ponto 0 e 0. Né? Então, de cara, nós descobrimos que o C é igual a 0. Mas e o A e o B? Vamos para a formação, para a lei de formação da função de segundo grau. Ela é formada assim, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Isso aqui não é a fórmula, né? a forma de uma função de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Nós vamos usar os pontos que nós temos aqui, ó, para descobrir os valores de A e B. O C nós já descobrimos que é 0. Né? Então, quais pontos que nós temos aqui, olhando aqui a função aqui? Nós temos aqui os pontos 0 e 0, os pontos 6 e 0 e o vértice que é 3 e 9. Né? Então, nós temos esses pontos aqui. Ó. Lembrando que são valores de x e de y. Aqui, né? Ó, x, y, x, y, x,
y, certo? Então, vamos lá. Esse ponto 0 e 0 aqui, nós já descobrimos o valor do coeficiente c. Então, vamos usar esse ponto 6 e 0 aqui para descobrir o valor do a, os dois pontos aqui para descobrir o valor do a e do b. Primeiro ponto, 6 e 0. Aqui, ó, eu não tenho y igual a ax² mais bx mais c. Então, aqui onde for y, eu vou colocar o valor de y, usando esse ponto aqui, 6 e 0. E onde tiver x aqui, eu coloco o valor do x, que é 6 aqui. Então, vamos fazer assim, ó. 0 é igual a que multiplica 6 ao quadrado, né, que é o valor, esse ponto aqui, o valor do x é igual a 6. A que multiplica 6 ao quadrado, mais b vezes 6, mais o c, que é igual a 0. Então, o c nós já podemos esquecer aqui. Então, vai ficar assim, ó. 0 igual a 6 ao quadrado, 36a, mais 6b. Eu vou fazer uma coisa aqui para simplificar. Eu vou dividir toda essa equação aqui, né? Nós temos uma equação do primeiro grau aqui. Eu vou dividi-la por 6, para ficar mais fácil da gente fazer as contas aqui. Então, dividindo tudo isso aqui por 6, eu fico com 6a mais b igual a 0. Então, tem uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Vou parando por aqui, né? E agora, eu vou usar esse ponto aqui, ó, 3 e 9, na formação da função aqui. Então, o meu y será igual a 9. 9 igual a onde tem x, eu vou colocar 3, né, o valor do x. A vezes 3 elevado ao quadrado, mais b vezes 3, mais o c, que é 0. Desenvolvendo, eu fico com 9 igual a 9a, 3 ao quadrado, 9, mais 3b. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na função de cima. Dividir essa função aqui, essa equação aqui, por 3. Porque todos os valores aqui são divisíveis por 3. Então, dividindo por 3, eu fico com 3a mais b igual a 3. Tenho aqui duas equações de primeiro grau, né? Então, aqui eu vou montar com duas incógnitas. Eu vou montar um sistema de equações aqui, né? E vou resolver por subtração. Então, vai ficar assim, ó. Essa equação aqui, 6a mais b igual a 0. E eu tenho a outra de baixo aqui, 3a mais b igual a 3. Eu vou subtrair. Vou fazer por subtração, né? Então, fazendo por subtração aqui, o mais b com menos b cancela. 6a menos 3a, eu fico com 3a igual a menos 3, certo? 3a igual a menos 3. Ó. 6 menos 3, 3. 0 menos 3, menos 3. Se 3a é igual a menos 3, 1a será igual a menos 1. Descobri o valor do coeficiente a. Então, o meu a é igual a menos 1. E olha que a função, né, o gráfico está com a parábola voltada, aberta para baixo. Então, a menos 1, confere. Mas e o b? Agora, eu vou pegar o valor de a, vou numa dessas equações aqui e vou substituir o a. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, 6a mais b igual a 0. Né? Essa igualando a 0 aqui já fica até mais fácil de eu calcular. Quanto que vale o a? Menos 1. Então, 6 vezes menos 1 mais b igual a 0. 6 vezes menos 1 é menos 6. Menos 6 mais b igual a 0. Se eu passar o b para o segundo membro aqui, eu vou ficar com menos 6 igual a menos b. Certo? Multiplico por menos 1. B igual a 6. Então, eu encontrei o valor de a, o valor de b e o valor de c, que eu já vi aqui que é 0.
Então, os coeficientes A e B, né? Tem aqui agora, ó, A igual a menos 1, B igual a 6, C igual a 0. Então, posso completar aqui, A igual a menos 1, B igual a 6, C igual a 0. E qual é a lei de formação dessa função? É só substituir os valores aqui nos coeficientes, né? Minha função é essa aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, vou substituir aqui, ó. O menos 1 eu não preciso colocar, é só menos, né? Então, fico com y igual a menos x ao quadrado mais 6x, né? O b vale 6. E o c é 0, não preciso colocar. Então, a lei de formação da função, menos x ao quadrado mais 6x, certo? Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Qual foi a altura h em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo de seu salto? Então aqui, ó, nós temos aqui o eixo x representando o tempo em segundos e o y representando a altura em metros. O ponto máximo aqui é o y igual a 4, né? Então, 4 metros. Aqui, ó, ele veio aqui e o ponto máximo que ele atingiu aqui foi o valor de y igual a 4, que aqui está metros, né? Então, 4 metros. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Então, quando a gente vem aqui nos valores, no tempo aqui, ó, é exatamente no ponto 2 segundos que ele atinge a altura de 4 metros. Então, 2 segundos. Muito simples, muito tranquilo, né? Então, eu agradeço a sua paciência, a sua atenção e peço que você nos ajude a divulgar o canal e continuemos juntos nas atividades aí no PET que nós vamos vencer. Tudo certo? Tudo ok?